Olá pessoal, vamos começar agora o nosso sexto vídeo da disciplina de sistemas projetivos. Esse vídeo ele aborda dois temas, que é a pertinência de plano e ponto, ou seja, verificação se um determinado ponto pertence ou não a um determinado plano, e também a interseção entre planos, que é a gente poder obter qual é a reta que representa a interseção entre dois planos no espaço. Acaba que esses dois temas estão relacionados, a gente precisa de um para poder definir o outro, então eu coloquei no mesmo vídeo para a gente conseguir fluir o assunto junto. Então, da mesma forma que a gente viu no slide anterior para retas, os pontos eles podem ou não pertencer a determinados planos. E, bom, para a gente verificar se um ponto pertence a um plano, a gente precisa verificar primeiro se esse ponto pertence a uma reta que pertence a esse plano. A gente afirmar que uma reta pertence a um plano significa dizer que todos os pontos dessa reta pertencem a esse plano. Então, consequentemente, para a gente verificar se um ponto pertence a um plano, é só a gente verificar se esse ponto vai pertencer a alguma reta que pertença a esse plano. Então vamos relembrar. Qual é a definição para que um ponto pertença a uma reta? Vocês lembram? No vídeo de pertinência de ponto e reta a gente viu que para um ponto pertencer a uma reta, tanto a projeção horizontal quanto a projeção vertical desse ponto tem que pertencer às projeções horizontal e vertical da reta. Então, aí na imagem a gente consegue ver um exemplo de um ponto P que pertence a uma reta R. Então, gente, para a gente verificar se um ponto P no espaço pertence a um plano alfa qualquer, a gente precisa traçar uma reta que pertença ao plano alfa e que contenha o plano P. Então, aqui eu vou apresentar para vocês um exemplo de um plano qualquer alfa e a gente quer verificar se esse ponto P pertence a esse plano. A gente sabe que para uma reta frontal pertencer a um plano qualquer, a projeção vertical dessa reta ela precisa ser paralela ao traço vertical desse plano e o traço horizontal da reta tem que coincidir com o traço horizontal do plano, certo? Então, qual pode ser o nosso primeiro passo nesse problema de resolução de pertinência de ponto em plano? A gente vai traçar uma reta R contendo o ponto P e que obedeça essa regra da reta frontal, que a projeção vertical da reta seja paralela ao traço vertical do plano e a projeção horizontal a gente, por enquanto, só vai fazer ela de forma que o ponto P pertença à reta R. Em seguida, a gente vai fazer a verificação se o traço horizontal da reta R vai estar sobre o traço horizontal do plano alfa. Então, nesse exemplo, a gente viu que isso acontece. Quando a gente faz aqui o prolongamento da reta R e depois segue com um traço na vertical para obter o ponto H, a gente vê que o ponto H está exatamente em cima, né? Tá sobre o traço alfa π. Então, a reta R pertence ao plano alfa e, consequentemente, o ponto P também pertence ao plano alfa. Aqui eu coloquei um segundo exemplo, né? Nesse exemplo a gente tem um plano de rampa e um ponto P e a gente quer saber se esse ponto vai pertencer a esse plano de rampa. A gente sabe que uma reta fronto-horizontal, ela pertence a um plano de rampa se o ponto que representa a projeção da reta no plano auxiliar pertencer à projeção desse plano no plano auxiliar, aliás, ao traço desse plano no plano auxiliar. Então, aqui na figura da esquerda, ó, a gente está vendo um exemplo de uma reta fronto-horizontal que pertence a um plano alfa. A gente fez o rebatimento do plano alfa, fez o rebatimento da reta R e obteve o ponto R2', logo acima do traço alfa π2'. Então, a reta R pertence ao plano alfa. A gente vai fazer a mesma coisa nessa outra imagem. Primeiro, a gente vai traçar uma reta R que contenha
o ponto P, da forma que vocês estão vendo aí, e em seguida a gente vai fazer o rebatimento do plano alfa e o rebatimento da reta R para verificar se essa reta que contém o plano P pertence ao plano alfa. Se ela pertencer, significa que o ponto P também pertence ao plano alfa e a gente tem uma resposta para o nosso problema. Conhecendo agora esse problema da pertinência de ponto em plano, nós vamos entrar no segundo assunto do nosso vídeo, que é a interseção entre dois planos. Se dois planos não forem paralelos, eles sempre vão se interceptar em algum ponto, em algum local no espaço. E essa interseção entre os dois planos, ela sempre vai ser uma reta, porque ela não vai fazer curvas, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Então, ela é uma reta. Como toda reta que a gente conhece, a gente pode definir a reta de interseção entre dois planos com a definição de dois pontos. Vocês concordam comigo que, se você tem uma reta que representa a interseção entre dois planos, todos os pontos dessa reta pertencem tanto ao plano alfa quanto ao plano beta. Então, se a gente conseguir definir dois pontos nessa reta que pertençam ao plano alfa e ao plano beta simultaneamente, a gente consegue definir a reta de interseção entre esses dois planos. E como a gente conhece já de outros vídeos, quando a gente tem uma reta no espaço, a gente consegue definir bem dois pontos dessa reta que são os seus traços, né? São os pontos onde a reta cruza com o plano de projeção vertical e com o plano de projeção horizontal. E como vocês podem ver aqui circulado em amarelo na figura, os dois traços da reta pertencem à reta de interseção de dois planos, ou seja, são dois pontos que pertencem tanto ao plano alfa quanto ao plano beta. Sendo assim, para a gente conseguir definir essa reta R de interseção, a gente precisa definir os traços dessa reta primeiro. Então, para a gente conseguir definir a reta, a gente tem aqui um pequeno passo a passo, né? À direita, a gente tem os dois planos, o plano alfa e o plano beta, desenhados em épura, e a gente quer definir qual vai ser a reta de interseção entre esses dois planos. Então, o primeiro passo é a gente definir aonde acontece o cruzamento dos dois traços dos planos, e esses pontos de cruzamento, o ponto do cruzamento dos traços verticais vai ser o traço vertical da reta de interseção, e o ponto de cruzamento dos traços horizontais do plano vai ser o traço horizontal da reta de projeção. Em seguida, a gente vai partir desses pontos H e ponto V' que a gente já obteve, com retas verticais até chegar na linha de terra, para a gente poder obter a outra projeção desse traço. Então, por exemplo, aqui a gente tem a projeção vertical do traço vertical. A gente quer saber qual é a projeção horizontal do traço vertical da reta. E como a gente sabe, a projeção horizontal de um traço vertical de uma reta sempre vai estar localizada na linha de terra e na mesma direção da projeção vertical. Da mesma forma acontece com a projeção horizontal. Então, aqui no passo 2, a gente obtém o ponto H' e o ponto V. A partir daí, a gente vai fazer a ligação do ponto H' com o ponto V' e do ponto V com o ponto H para obter a inclinação da nossa reta de interseção. Como a gente sabe, quando a gente faz o processo contrário, para a gente obter os traços de uma reta, a gente faz o prolongamento dessa reta até que ela chegue na linha de terra, vocês lembram? Então, agora a gente fez o procedimento contrário, a gente ligou o traço que a gente já sabe, já conhece, com o horizontal com o vertical, para obter a inclinação dessa reta. A partir dessa ligação, a gente consegue obter a projeção vertical e a projeção horizontal da reta de interseção entre os planos alfa e beta, que é a reta R nesse caso. Então, é um procedimento que ele é um procedimento complexo, de difícil entendimento, mas ele é um procedimento que se repete em todos os casos, basicamente. Então, desde que vocês conheçam e entendam o que está acontecendo aí nesse procedimento, vocês vão conseguir reproduzir ele
para todos os casos de cruzamento entre planos. Ok? Então a gente se vê na próxima aula síncrona e estudem, façam os exercícios, pessoal. Tchau, tchau!